Os quilos a mais foram embora. O emagrecimento foi rápido e, de repente, ao prestar atenção, a pele ficou muito flácida. Por que isso acontece? E o que é possível fazer para melhorar esse aspecto? E nós convidamos duas grandes profissionais que estão aqui para responder as minhas e as suas dúvidas também. Deixa eu apresentar a Cíntia Cunha, dermatologista, e a doutora Rosana Oliveira, que é endócrino e também nutrólogo, duas queridas amigas com a gente aqui hoje para falar de uma situação que é comum. E essa flacidez, esse emagrecimento rápido, leva a essa flacidez e às vezes a gente nem percebe? Leva. Só que o que acontece? Com a era das canetas emagrecedoras, isso veio mais rápido. Mas qualquer emagrecimento leva a uma maior flacidez. Porque, principalmente falando em face, a gente tem umas reservas gordurosas na face, que elas vão embora. Então, isso... A gente percebe principalmente no rosto, Cíntia, e é interessante o que a doutora Rosana trouxe, essa questão das canetas emagrecedoras, porque o emagrecimento é muito rápido mesmo, né? Sim, e a gente tem que lembrar uma coisa, Mônica, a gente começa o processo de envelhecimento por volta dos 25 anos, né? A partir dos 25. Então a gente vai perder aí 1 a 2% de colágeno ao ano. Só que olha só, muitas vezes a gente vê que essas canetas, elas são utilizadas principalmente pelo público 35, 40 anos de idade. Quando você está nessa fase, você já ou está entrando na menopausa, ou às vezes já entrou, né? Principalmente acima dos 40. E quando a gente entra na menopausa, os primeiros 5 anos são muito impactantes. Por quê? Ali você pode ter uma perda de até 30% do seu colágeno, assim, muito rápido, pela própria questão da queda hormonal. E aí você vem com um ganho de peso acelerado, uma perda de peso acelerada, você sobrepõe duas questões. A própria menopausa, que já leva a uma perda de colágeno significativa, mais o processo de emagrecimento acelerado com a perda das gorduras da face, e isso se sobrepõe de tal maneira que aí parece que é muito gritante essa flacidez, mas a gente precisa lembrar que o envelhecimento ele já vem de um tempo, às vezes não tratado, às vezes desdobrando, e aí quando junta tudo a gente começa a perceber mais evidente. E por que as canetas emagrecedoras levam a esse tipo de situação, Rosana? Porque elas chegam num determinado... Você pode ver, principalmente quando a gente fala de uma delas, que a gente fala inibidor de GLP-1 e GIP. O que é isso? Isso são fatores que dentro do organismo humano dificultam o emagrecimento, eles dão uma segurada, por isso que fala que isso aí é inibidor deles. E quando com um fármaco você consegue fazer a inibição do que te desacelera emagrecer, então quer dizer que o seu processo de emagrecimento fica mais rápido. Entendeu? E além de tudo ainda tem uma delas que além desse processo do emagrecimento em si, ainda tem um fator anti-inflamatório muito importante, que é um fator importante já quando eu aumento de peso, quando eu tenho um ganho de peso, né? Então, já age nas duas frentes. Então, por isso que o emagrecimento vem mais acelerado, mais rápido. E aí, se a pessoa não tem um cuidado com a pele, a gente está falando do rosto principalmente, né? Não tem essa associação de ter uma alimentação com atividade física para garantir que tudo fique o tônus muscular. Aí fica pior, fica mais grave a situação. Tem alguns estudos que mostram que quando a gente usa qualquer emagrecimento, seja com as canetas ou sem, geralmente a cada 10 quilos que você perde, você pode perder no rosto pelo menos 7% de volume. Parece pouco, mas é significativo para te deixar com o aspecto de uma olheira mais marcada, um bigode chinês mais visível, um cantinho da boca mais caído. Então, o nosso rosto, falando do rosto, ele é composto pela pele, que tem colágeno, que tem ácido hialurônico, e ela vai perdendo essa produção pelo próprio envelhecimento, isso acontece. Ela tem gordura, que sofre impacto do ganho e perda de peso. A gente tem a ossatura, os ossos da face, que com o processo de envelhecimento também reduzem, diminuem, existe uma reabsorção. Então, o próprio envelhecimento, ele afeta todas as camadas, o osso, a gordura e a pele, que tem colágeno e ácido hialurônico. Só que a gordura, ela faz muita diferença. Olha na sua família. Às vezes a gente vê alguém mais gordinho, mais cheinho, a pele é esticadinha, porque a gordura estica o tecido. Quando você perde aquele volume, você já tem uma flacidez e um processo de envelhecimento instalado, só que a gordura que esticava não é mais visível, ela vai embora e aí fica muito evidente.
por isso que com a caneta emagrecedora é preciso acompanhamento profissional, não é, Rosana? E ainda mais, são 2 pontos, o acompanhamento profissional, porque mesmo qualquer processo de emagrecimento, ele pode te levar a uma perda também, não só de gordura, como de massa magra, como de musculatura. Isso é comum. Isso é normal. Então precisa-se ter o acompanhamento porque tem como evitar uma perda da massa magra até às vezes mais do que eu estou perdendo gordura. Mesmo porque se eu evito a perda de massa magra, isso é minha garantia de não efeito sanfona. Que pode acontecer também. Que pode acontecer. Então, e outra, quando eu estou emagrecendo, porque além de isso realmente acontecer a nível de flacidez, de rosto, com todos, a parte óssea e tudo mais, o que acontece? Eu estou emagrecendo, aquilo está entrando naquilo que eu gostaria. Então eu começo a reparar mais em mim. Daí isso incomoda um pouco mais, né? Ainda. E a gente vai falar sobre o que é possível fazer nesta situação. Mas deixa eu trazer algumas questões ali que a gente separou. Até conversei com a Cinti e com a Rosana. Flacidez ao emagrecer. Perda rápida de peso, né? A diminuição do colágeno natural, que vocês duas citaram. A falta de estímulo muscular. Ou seja, não caminho, não faço uma atividade física. Genética e características da pele. Já pensou se a pessoa tem tudo isso? E assim, é importante a gente saber que, eu falo muito com as minhas pacientes, eu trago uma provocação. Às vezes a gente se olha no espelho aos 40, 50 anos e pensa, nossa, eu já envelheci bastante. Mas na verdade, esse processo de envelhecimento, ele vem desde os 25 anos. Talvez são 15, 20 anos que você está envelhecendo. Mas nós temos pela vida, se tudo der certo, mais 40 anos de vida, mais 50 anos de vida. Como é que a gente vai chegar lá? Então, assim como a gente cuida da alimentação, da atividade física para ter suporte muscular, a gente precisa também cuidar da pele com hábitos diários adequados, bebendo bastante água, usando o filtro solar. Se puder, fazer as suplementações de micro e macronutrientes, às vezes algum tratamento que estimule a produção de colágeno, uma tecnologia, um bioestimulador, tem tantos recursos. Às vezes o paciente não precisa investir grandes quantias, mas fazendo uma programação é possível você fazer alguma coisa. Né? E as pessoas querem um emagrecimento rápido a qualquer custo e olha a consequência que isso traz, porque cada pessoa, né, Rosana, com a sua dieta, com a sua prescrição, por exemplo, da caneta ou de algum outro medicamento, você vai emagrecendo de forma mais saudável, não é isso? Sim. Porque, eu emagreci 3 quilos por semana, isso às vezes essa conta não é muito boa para a saúde, de forma geral. Não, essa rapidez, porque a gente tem uma acomodação cerebral do peso corporal também, né? Então isso não é porque, mas sabe o que envolve, que dá para entender? O emagrecimento ele não é um processo fácil. E como o mundo está em volta, vendo o mundo de uma maneira geral ter um aumento de peso, esse processo sofrido. E quando você vê uma forma que você consegue, você chega a um objetivo com mais rapidez, daí se vai com muita sede ao pote. Entendeu? Então, mas dá para entender. Não é uma coisa que eu aconselho, porque tem até a questão dose, né? Se eu tô tomando tal dose, tá bom, eu vou dobrar, triplicar a dose para emagrecer mais rápido. Não é dessa maneira. E um pouco, nós não estamos falando de lentidão grande, mas um pouco mais desacelerado, me evita bastante que eu tenha reganho de peso depois. Que esse é um grande entrave, né? Porque a maioria das pessoas sempre reganha esse peso. Deixa eu trazer, antes da gente fechar essa primeira parte aqui, a Rosimeire está com 59 anos, mandou embora 25 quilos em 8 meses e a flacidez está nos braços e no rosto. Sobre exercício, a gente vai falar já, mas eu quero trazer as duas aqui para te falar o que é possível ser feito, meninas. O rosto, olha, o rosto despencou, Cíntia, pelo visto. O ideal seria que ela tivesse começado os primeiros tratamentos na decisão de perder peso. Então, uma vez que o paciente decide perder peso, os estudos mostram que é interessante nesse momento já fazer algum estímulo de colágeno, um bioestimulador injetável, tecnologias e a cada 5 ou 10 quilos perdidos, revisitar os tratamentos. Quando ela já perdeu 25 quilos, eu imagino que tenha bastante flacidez.
aí tem que avaliar mesmo com um profissional. Se for uma quantidade moderada, muitas vezes um tratamento não invasivo resolve. Mas quando o excesso de pele é muito grande, muitas vezes é só cirurgia. Então, assim, é muito importante o paciente, na decisão de emagrecer, já fazer um acompanhamento para você chegar bem ao final, sem a necessidade de um procedimento tão invasivo. Cada caso é um caso, depende de como a sua pele já era, como é a genética familiar, como são os hábitos de vida, o que a paciente fez antes, conta, como ela se cuidou nos anos anteriores. Então, é uma caixinha de surpresas, né? Cada paciente é um. Sim. Ela está perguntando se a musculação vai ajudar. Vai demais, né, Rosana? Sim, sim. Porque até mesmo para um tratamento que ela vai fazer para a flacidez, se a musculatura que está embaixo não tiver uma certa sustentação, ela não vai ver muita diferença. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa com as nossas duas convidadas, a doutora Rosana Oliveira, endócrino e nutróloga, e a Cíntia Cunha, que é dermatologista. Já trago os restantes aqui, o restante das perguntas que vocês estão participando. E participem, que a gente tem tempo até às 3h30 com você, comigo, Mônica Cunha, então pode participar lá no meu WhatsApp, tá? 998971000. Quando a gente perde peso muito rápido, pode ser que a pele fique flácida. Algumas partes do corpo sofrem mais nesse processo. O rosto, a gente percebe assim quase de forma imediata, os braços e as coxas. É sobre isso que a gente está conversando hoje com duas profissionais. Eu estou com a endócrino e nutróloga Rosana Oliveira e a Cíntia Cunha, que é dermatologista, e claro, a sua participação comigo. E aí, quando a gente fala dessas áreas do corpo, tem a história da Neida. Ela fez bariátrica há 1 ano e 3 meses. Ela saiu dos 125 quilos, está com 83 quilos. Aí ela disse assim, tô feliz? Sim, mas tô muito flácida. Aí ela citou rosto, braço e barriga. E ela quer saber o que ela pode fazer. E olha que ela trouxe um detalhe, ela fez cirurgia no joelho, tentou fazer musculação, mas não consegue porque dá muita dor nos joelhos, né? E aí, o que essa nossa amiga pode fazer? A gente tem solução? Olha, é muito difícil, assim. Quando essa perda de peso dela é bastante considerável. Claro que a gente precisa avaliar como é que está a situação, mas num caso de perda de peso generalizada, eu gosto de dizer para o paciente que a gente vai avaliar o que é interessante para ele. Tem pacientes que querem resolver 100% o rosto, tirar o excesso de pele, e quando o excesso de pele é muito grande, é realmente só um procedimento cirúrgico. Às vezes a gente não tem noção se a gente tem excesso de pele ou não. A gente pode até fazer um teste. Por exemplo, quem está em casa, tem um teste que a gente chama de pinch test. Você pega com os 2 dedos, principalmente atrás do rosto, e pinça a sua pele. Se ela vier e descolar muito, quer dizer que você tem uma flacidez importante. A ideia é que a pele seja mais aderida, mais colada. Quando você puxa essa pele e ela distende demais, se a gente vê que o contorno está todo comprometido, é provável que tenha que fazer um tratamento mais cirúrgico. Mas assim, é só olhando cada paciente. E para flacidez, não adianta skincare, não adianta o creme mais caro da farmácia. Para flacidez, ou a gente vai fazer tecnologias, lasers como ultrassom focado, ou bioestimuladores de colágeno que você injeta na pele e eles aumentam a espessura de colágeno e tem durabilidade de 2 anos e a pele vai ficando coladinha. Ou vai ter que operar se for um caso mais grave. Né? E essa questão da bariátrica, perde-se muita vitamina também, corrija, muita. E isso prejudica. Mais ainda, né? Porque daí não tem a reposição, né? Eu estou perdendo, vem a idade, o emagrecimento, eu estou perdendo musculatura e colágeno e não tem a reposição por parte do próprio organismo, né? Porque ele está debilitado. E aí não... Porque a ressecção do intestino ali assim, tira uma parte que absorve os micro e macronutrientes. Justamente né? tem emagrecimento tanto da bariátrica, porque aonde mais se absorve é mexido ali no intestino. Então daí não tem a absorção como se deveria. Como se deveria. É. Né? Até os pacientes que fazem procedimento estético pós-bariátrico, às vezes, eles não respondem tão bem quanto às vezes os demais pacientes. A gente sempre olha isso assim, porque eles precisam estar com uma suplementação alimentar de micro e macronutrientes suficiente para que a produção de colágeno seja adequada. Então é importante sempre comentar com o seu médico se você já fez uma cirurgia dessa. Suplementação pode ajudar a prevenir a flacidez, Rosana? Ajuda aqui, como a doutora Cíntia estava falando, ajuda que quando eu vou fazer um tratamento que não esteja com tanto desgaste, aquela pele tão afinada, que perdeu a aderência
a musculatura do rosto. Tá. Mas assim, uma coisa que acontece muito no Brasil é o seguinte, a suplementação, eu lembro muito bem, há 18 anos atrás, o ômega 3. Se tomar 2 gramas por dia é bom, se tomar 8, então daí chegava no consultório aquele monte de gente com diarreia porque estava tomando dose muito alta. Então, assim, a suplementação, ela é muito boa, mas assim, como é que tá a sua atividade física? É um conjunto. Não tem como a gente sair disso, gente, porque é realmente um conjunto de fatores e um conjunto de esforço para que a gente atinja um objetivo. Antes de chamar a Tatiana, que ela vai falar dos exercícios, né? A Nerivane, lá do Laranjeiras, qual creme que ela pode passar no rosto para melhorar a flacidez? Assim, eu acho que é importante a gente saber que um bom filtro solar é o seu primeiro e melhor anti-idade. Porque 70% do envelhecimento que a gente enxerga na pele, pintas, manchas, rugas muito profundas, vem do dano do sol ao longo de uma vida. Se você já usa filtro solar, excelente, você está cuidando e cuidando da sua pele hoje para ela, inclusive, estar melhor daqui 5, 10, 15 anos. Agora, quando a flacidez está instalada, essa flacidez, por que ela acontece? A gente perde produção de colágeno, mas a gente também perde produção de ácido hialurônico. A ácido hialurônico é uma molécula que existe na nossa pele. E depois dos 30 anos de idade, a gente perde a gente perde de 30% a 40% após os 30 anos de idade da capacidade de produzir. Então, após os 30 anos, a gente produz 30% até 50% menos do que deveria. Então, a pele fica mais desidratada, menos elástica, né? mais flácida. Então, são vários fatores. Para a flacidez, precisa de um dermatologista, um procedimento injetável ou uma tecnologia, existem várias. O CO2 fracionado, aquelas radiofrequências microagulhadas, são lasers que colocam uma agulhinha dentro da pele e dá o disparo lá dentro. Recursos existem, mas não deixe de usar o creme também, porque ele não trata a flacidez, ele trata outras coisas, hidratação, melhora poros, manchas, dá aquele viço, então precisa de tudo. Esse protetor solar, tanto a Cíntia como tantos outros profissionais já disseram aqui pra gente, temos que usar. Né? Tem que estar ali na sua necessaire, não é? Sim. Diariamente. E aí, muitas amigas nossas estão aqui falando sobre a questão dos exercícios. Por exemplo, a Iris, a musculação e a dança são objetivos da idade. Ela falou que vai fazer 55 anos e não deixa de treinar um dia. A pele e o corpo agradecem de uma forma geral, né? E os exercícios podem ajudar, claro. Agora, quais são? E aí a gente pensou, que tal dar uma sequência de exercícios para você fazer em casa? Quando está vendo a gente, vendo a nossa programação, né, naquele tempinho que sobrou. A Tatiana Ribeiro está numa academia aqui em Uberlândia e vai trazer os detalhes para a gente. Oi, Tati, boa tarde para você, minha amiga querida. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que estão acompanhando você com Mônica Cunha nessa tarde de terça-feira. E olha só, como você disse, estou aqui numa academia, estou com a educadora Isabela Vilela, educadora física, e nós vamos falar um pouquinho, né, sobre esses exercícios que ajudam a combater a flacidez, como vocês estão aí falando, né, no estúdio, de tantas coisas que podem ser feitas para amenizar a flacidez. E antes, eu quero saber da Isabela, boa tarde. Boa tarde. Isabela, por que a musculação ela pode ajudar nesse combate? Então, o principal combate à flacidez é a musculação. Por quê? O que acontece quando a gente tem a flacidez? É a perda de massa magra e perda de colágeno na nossa pele, né? Então, quando a gente faz exercício, esse movimento de combate começa de dentro, fortalecendo a nossa musculatura. Porque a gente melhora a nossa circulação, preenche esse espaço da pele que fica flácido, o músculo aumenta de tamanho, sustenta o nosso corpo e tonifica. É isso. Olha só, gente, essa musculação, né? Oh, coisa boa. E é claro que a gente vai ensinar, né? Como você disse aqui, alguns exercícios. Eu seria aluna, sabe, Mônica? Mas eu não vim vestida para esse evento. Então convidamos a Larissa, que vem aqui comigo, Isabela. E a Larissa vai ajudar, né, a gente aqui, enquanto a Isabela vai falando sobre os exercícios, ela vai fazendo para você que está aí em casa também aprender. Olha que beleza. Então vamos lá. Qual que vai ser o primeiro? Nosso primeiro exercício é um exercício de abdominal, a prancha. Larissa vai demonstrar, a gente vai apoiar os cotovelos no chão, os joelhos estendidos lá atrás, e a gente vai subir um pouquinho esse quadril para não formar aquele U que fica nas costas. Força o bumbum, trava o abdômen e a gente vai fazer 3 séries dessas de 15 a 30 segundos para a gente iniciar.
Com o tempo a gente vai intensificando e ficando cada vez mais tempo. Isso ajuda a melhorar o aspecto do abdômen, fortalece os músculos mais profundos e evita essa flacidez porque o músculo fica bem fartinho. Sim, o que é importante falar, né, é que a gente não é um milagre. Exatamente. Isso aí é uma consistência que tem que ter, né? Exatamente. O que a gente fala muito aqui na nossa academia também é o poder da consistência, né? Então não adianta você fazer isso uma vez só. Pelo menos de 3 a 5 vezes na semana, com o tempo, meses, anos. E é um trabalho para a vida inteira, né? Pela saúde. Vamos para o segundo, então. Vamos para o segundo exercício que a Larissa vai aqui demonstrar para a gente e a Isabela vai falar um pouquinho sobre ele. Então, nosso segundo exercício é a elevação pélvica. A gente vai trabalhar a musculatura dos glúteos. Então, a gente deita, né? Barriga para cima. A gente vai elevar o quadril com o calcanhar, forçando o chão, empurrando o chão. Segura um pouquinho lá em cima e desce. Isso, para quando a gente está fazendo exercício em casa, a gente pode aumentar um pouco o número dessas repetições, porque a gente não tem carga, né? Então a gente pode fazer séries de 3 a 4, com 15 a 20 repetições e cada vez mais também intensificando. Ele sustenta a parte inferior do glúteo, não ficar aquele bumbum caído, né? Ajudar a sustentação, deixa mais redondinho. Na academia a gente faz ele em máquinas, com pesos, para quem não tiver essa opção, pode fazer dessa forma que a Larissa está demonstrando em casa. É a famosa busca do bumbum na nuca. Isso mesmo. Então vamos para o terceiro exercício. Agora a Larissa vai mostrar para a gente. E aí, Larissa, tá trabalhando hoje, hein? Agora a gente vai fazer o agachamento, né, o tradicional. A gente vai fazer com as pernas afastadas. Isso. Então, a gente eleva um pouquinho os braços à frente do corpo ou coloca a mão na cintura. Então, a gente vai agachar com os pés afastados, um ângulo de 90 graus, joga o bumbum para trás, mantém o tronco bem retinho, sem curvar, faz o mesmo trabalho de travar toda a musculatura, né, desde a perna. Ele é muito bom também para a região do core, para o abdômen, para os paravertebrais das costas. Esse a gente também faz uma série de 3 a 4 séries, até 20 repetições em casa. Esse é bom para? Esse é bom para as coxas, para os quadríceps, além de auxiliar também no bumbum e nos músculos do core, região abdominal, lombar, paravertebrais. Ele é bem completo. E tem mais algum exercício aí agora? E vamos focar agora em um que também a mulherada reclama muito, né? O músculo do tchauzinho, o tríceps. Olha o famoso tchauzinho, vamos aprender. Vamos lá, vamos fazer ele no banco. Então a gente joga a perna um pouquinho para frente, o bumbum um pouquinho afastado do banco ou da cadeira que você tiver em casa e vai fazer o movimento de flexão do cotovelo. Deixa o bumbum pertinho do chão, ele é um pouquinho mais difícil, mas em casa a gente consegue adaptar. Bumbum quase no chão, coluna reta, não curva. E a força toda no tríceps, nos braços. Esse é um pouquinho mais difícil, para quem não tiver força nos braços, a gente faz de 10 a 15 repetições apenas em casa. Quando a gente está na academia com peso, a gente faz um pouquinho menos, que a gente consegue colocar a carga para quem estiver nas academias. Olha, a Mônica quer fazer uma pergunta para você aqui, Isabela. Pode falar, Mônica. Mande meu beijo aí para Isabela, para Larissa, eu, Rosana e Cíntia aqui acompanhando essa prosa boa. Já anotamos todos os exercícios para fazer em casa também. Mas a Rose do Monte Hebron, que está acompanhando, ela está com 51 anos e está na menopausa. Olha aí o detalhe. Ela faz zumba. Isso ajuda na flacidez? Olha, a nossa amiga, né, a Rose, né, Mônica, ela perguntou se a zumba, ela está na menopausa, ela tem 51 anos, e ela perguntou se a zumba ajuda na flacidez. Vamos saber, hein, minha amiga? Toda atividade é válida, né? O negócio é se movimentar. A gente fala para as pessoas fazerem a musculação, porque tem um número de séries definido, trabalha músculos específicos do corpo com máquina, mas a zumba, assim como o fit dance, o importante é você se movimentar, achar uma atividade que você goste e é isso. Aí tá vendo, ó, respondido, né? O importante é se movimentar. Agora, se movimentar quantas vezes por semana? Olha, o ideal que a gente fala para os nossos alunos, tentar vir de 3 a 5 vezes para manter essa constância, porque o risco de desistir é menor, né? Às vezes, e você cada vez vai encontrando mais os resultados, vai se animando um pouquinho mais e vai tomando gosto por aquilo. E nossos alunos é sempre assim, o pessoal gosta muito e vê resultados. Então, quando você consegue atingir seus resultados, cada vez mais você se empenha e consegue evoluir cada vez mais, né? Então, se
com mais vezes na semana, você consegue ver uma evolução cada vez maior e melhor. A nossa amiga falou da menopausa, né? Existem alguns exercícios, né? Porque nessa época a gente vai perdendo mais massa, né? Mais massa magra, né? E aí tem alguns específicos para quem está nesse momento, nesse período da vida? Olha, específicos não, porque os exercícios eles são adeptos para todos, né? Então tem especificações de cada pessoa. Quando o nosso aluno ou qualquer pessoa chega com alguma patologia, um estado, por exemplo, a menopausa, a gente toma os devidos cuidados, porque é questão hormonal, você não consegue, às vezes, naquele começo, quando começa os sintomas, dá o seu melhor, né? Então, o que a gente fala é isso, sempre estar se movimentando. Começa aos poucos e com o tempo a evolução ela vai vindo, os sintomas vão melhorando e é sempre assim. E vai pegando gosto. E vai. E a gente pega no pé também, viu? A gente ajuda muito os alunos. Obrigada, Isabela. Vai pegando gosto mesmo, viu? Porque academia é isso, né? Tem que ir, tem que fazer a constância para depois você querer ir todo dia, não é isso, Mônica? É isso, é o hábito que vai sendo construído, né, Tatiana? Leve meu abraço aí, Isabela, agradeço a Larissa também que participou com a gente, as minhas duas convidadas super atentas aqui, porque, né, eu imagino a agenda de vocês. Vocês também têm esse autocuidado, porque, como vocês disseram, é um círculo ali que a gente tem que cultivar, né? E eu vejo que a gente falou muito de alimentação, assim, falamos de atividade física, a gente é um ser integrado, o sono também influencia muito, né? Eu vejo muito, às vezes, pessoas que dormem pouco, trabalham à noite, e boa parte do nosso colágeno, da nossa pele, a gente produz durante o sono, dormindo. Então, dormir mal, né, sobrepor, às vezes, ir até a madrugada, isso faz diferença, acelera o processo de envelhecimento. Então, é importante a gente cuidar da saúde de maneira completa, hábitos regulares, rotina, persistência, constância. Eu costumo falar que é mais importante você ser consistente do que você ter intensidade. Às vezes você vai na academia um dia morre, faz lá 1 hora, bem feito, e some uma semana. É melhor você ir meia horinha, 3 vezes por semana, você vai ter menos intensidade, mas mais consistência, e gera um resultado muito melhor. É muito interessante isso que a Cíntia trouxe, porque o sono eu acho que é um grande problema que vocês enfrentam, né? Sim. Desequilibra o hormônio, faz engordar, não é, Rosana? Sim. A falta do sono, vou dar um exemplo aqui, bem, não é banal, mas é uma coisa que acontece. Quando você vai em avícolas, em granjas, como é que se engorda mais rápido os franguinhos, os pintinhos? Deixa a luz acesa 24 horas e eles vão comer 24 horas. Tá vendo? Não é diferente a gente tem um ritmo circadiano que a gente fala, né? Não é diferente disso. E você pode ver que quando as pessoas que trabalham à noite ou que estão à noite virando, elas não... Você passa um dia inteiro, às vezes, sem beliscar, sem comer. Mas quem está trabalhando à noite ou fazendo as coisas à noite, ela não passa a noite inteira sem estar beliscando. Sempre tem alguma coisinha ali, Sempre. Né? É hora da gente priorizar o nosso sono. A gente está na reta final de 2025, talvez seja o momento certo para a gente poder, priorizar, porque reflete em tudo, né, da nossa vida. Eu vou fazer um intervalo, já volto com a Rosana e com a Cíntia conversando sobre flacidez e você continua perguntando, tá? Até já. A gente está conversando hoje sobre flacidez, principalmente depois do emagrecimento. Estou com a doutora Rosana e com a doutora Cíntia Cunha. Deixa eu trazer as perguntas das minhas amigas aqui. A Vivian está com um bebê de 1 ano, ela perdeu 26 quilos no pós-parto, somente amamentando, né? E ela percebe a flacidez no rosto e no corpo. Existe algum suplemento para ela poder usar de forma segura? Olha, os mesmos suplementos que a gente usa quando está gestante, pode dar continuidade enquanto está amamentando. Não tem problema para o bebê, para a criança. Daí depois a gente reavalia. Depois, quando se cessa a amamentação, a gente reavalia. Porque tem alguns que são suplementos, mas não é porque são suplementos que todos a gente pode tomar enquanto está amamentando. A gente está falando de algumas situações para combater a flacidez. A partir de que idade a gente tem que ter esse cuidado? Hoje a gente começa muito mais jovem, né? Então, por volta dos 27, 28 anos, a gente já começa as primeiras intervenções.
Porque se a gente começa realmente a, de fato, perder colágeno, ácido hialurônico a partir dos 25, então 2, 3 anos depois você já começa a sentir. E não é para mudar, é para preservar. Então a preservação, ela começa se você começa com hábitos mais jovens. Primeiro filtro solar a vida toda, a partir dos 6 anos de idade, passa nos filhos para ir para a escola, né? Eu acho que ter esse hábito sempre. E a partir dos 25 já ficar atento se as rugas já começam a marcar, se você tem tendência à flacidez e olhar para sua família. A gente puxa um pouco o jeito do pai, o jeito da mãe, então você sabe mais ou menos para onde vai. É a papada, são as rugas da pálpebra, fica de olho ali e começou já a alterar ou quer prevenir, dá pra gente começar com procedimentos assim que são imperceptíveis aos olhos, mas que vão deixando a sua pele mais aderida. Vou pedir para os meus amigos lá do Switch trazer para a gente depois a nossa cartelinha de cuidados, mas deixa eu trazer aqui a Jo do Mansur. Diz que melhorou muito os sintomas da menopausa, Rosana, usando colágeno, ômega 3 e magnésio de potássio. Os que têm composição dos 5 magnésios. Ela quer saber se essa combinação tá boa para esse combate aos sintomas da meno. Olha, ela deve também fazer um pouco de atividade física, que ajudaria muito com esses suplementos para... porque a própria atividade física é um produtor hormonal, né? Isso. Então ajuda bastante. É interessante, Mônica, porque o estrógeno, que ele é, né, na nossa idade fértil, quando ele começa a cair, a produção de colágeno do corpo cai na mesma intensidade. Então eu sempre falo para os meus pacientes, dá uma olhada nos hormônios, visita o seu médico, começa a repor quanto antes, porque existe uma janela de oportunidade. Se você não repõe os hormônios naquele período, você perde o time, perde a oportunidade, às vezes é tarde demais. Agora eu quero, não tem mais jeito. E aí a pele sente. A gente tem ali, olha, para melhoria de flacidez, para reforçar treino de força, emagrecer devagar. Ali eu achei sensacional, comer proteína suficiente, muita proteína na alimentação, não é? Você sabe que o que tem acontecido, a população, de um modo geral, tem trocado muito proteína saborizada. Sabe aquela história do... você compra coisas hoje que são puro carboidrato com sabor à carne. Olha... então está se trocando muita proteína por carboidrato. E sendo que assim, a pressa em comer, a proteína exige mastigação. A pressa em comer também diminui o consumo de proteína. Fora quando a gente vê aqueles iogurtes de whey protein, mas não tem nada, tem muito mais carboidrato e gordura do que proteína. Tem que ler o rótulo. Assim, a gente fala, fica a maníaca por descritivo, né? Se cada frasquinho daquele tem 23 gramas de carboidrato, é 2/3 de um pão francês. Tá vendo? Olha, é só fazer essa matemática. Né? Hidratação e gordura boa. A hidratação é água mesmo ali. E gordura boa, estar atenta também a essa... Sim. Queijo, claro. Queijo, abacate é uma coisa assim, gente, fenomenal, né? De manhãzinha, tão bom. Os ômega 3, ômega 6... todas essas coisas. Flacidez, Rodrigo, vai me falando do tempo aí. Flacidez nas coxas e braço. Está acima do peso, precisa perder de 7 a 5 quilos. Aí é reforçar músculo, ganhar músculo que vai ajudar, né? Vai ajudar, não vai? Sim. Ai, gente, gostei tanto dessa prosa, pena que foi tão rápido. Deixa eu agradecer essas duas queridas, a doutora Rosana Oliveira, que é endócrino e nutróloga, e a Cíntia Cunha, que é dermatologista, com a gente aqui hoje. Quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente está juntas aqui de novo. Com né? certeza, foi Com ótimo. certeza. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Viu? Boa semana para vocês.